Boa tarde, povo. Vamos começar então o capítulo de combinatória. Eu juntei os dois capítulos de combinatória e probabilidades num só. Eu creio que 2 aulas de combinatória é suficiente. Depois, claro, vocês terão muito trabalho de exercícios para realmente aprender. No ensino remoto não há que haver ilusões. Não se consegue ensinar. Não há ensino no ensino remoto, mas pode haver aprendizagem. E isto significa que a responsabilidade fica muito do vosso lado. Se não se aprende assistindo videoaulas, não se aprende matemática assistindo videoaulas, não se aprende música, tocar um instrumento assistindo videoaulas, não se aprende a jogar futebol, não se aprende natação. A matemática aprende-se com as mãos e vocês vão ter que fazer muito exercício. Já sabem disso, são já experientes, já provavelmente a maioria de vocês está em ensino remoto já há mais de um ano. E as regras do jogo são estas. Vamos então tentar expor mais ou menos as ideias fundamentais de combinatória. Eu vou deixar uma ou outra coisa por falar e vou deixar algumas pistas de continuidade e depois utilizar a combinatória no cálculo de probabilidades, uma das aplicações, e falar sobre o conceito de probabilidade e utilizar a combinatória e ligar às probabilidades sempre que possível. Então, a primeira coisa que se vai expor aqui na combinatória é algo que todos vocês sabem, mas não sabem que sabem. E o objetivo aqui vai ser recordar e dar nomes, não é? O nome chama-se princípio fundamental da contagem, aquela forma de contar que todos nós nascemos sabendo e é uma questão de tempo para ficar operacional. Suponho que crianças relativamente pequenas já sabem utilizar o princípio da contagem e talvez por 8 anos, por aí. E agora aqui é apenas dar nomes às coisas e escrever uma fórmula. É o meu objetivo agora nestes minutos próximos. Então o exemplo que está aqui no vosso livro de princípio fundamental da contagem é um boteco que tem sanduíche e suco. Tem um combo de sanduíche e suco. E a sanduíche tem aqueles cremes manhosos que eles utilizam para colocar no pão. Tem de frango, vou colocar a letra F para frango. Tem atum, a letra A. Tem vegetariano e tem queijo. Então há 4 possibilidades para fazer a sanduíche. Portanto, este conjunto que aqui está, que é o conjunto A, podia-se chamar este conjunto A ou o primeiro conjunto, mas eu vou chamar conjunto A1, o agrupamento A1, tem quanto? Tem 4, vou chamar N1 igual a 4. Tem 4 elementos de escolha possível neste primeiro conjunto. Neste primeiro conjunto A1 tem 4 elementos. Depois, o suco pode ser de laranja, uva ou morango. Laranja, uva ou morango. Temos então um segundo conjunto para escolher de sucos, que é o conjunto que eu vou chamar A2. Porque, seguindo o livro, eu não chamaria naturalmente A2, eu chamaria aqui A1 em grande, este aqui A2 em grande também, mas tudo bem, o livro tem A1 e A2. E N2, ou seja, o número de elementos, a cardinalidade, para usar um termo matemático, que lembram-se do primeiro ano, se isto fosse um conjunto, era o N do A1, não é? Era o número de elementos do A1, neste caso é 3. Ora, o N do A1 é normal chamarmos a N1 e o N do A2, aqui é o N do A2, chamar N2. E podia haver mais conjuntos, por exemplo, podíamos pensar numa sobremesa, não é? Podia ser oferecida aqui uma sobremesa e, por exemplo, podia ser oferecido um café, um chocolate, vou ter que usar a letra X, por exemplo, um café ou uma taça de chocolate, não sei, alguma coisa gostosa para acabar a refeição. E poderíamos ter aqui uma terceira escolha e, neste caso, o N3 é igual a 2. Como estou a imaginar mais coisas sobre a mesa? Bom, fica assim. Beleza. Quantos combos há?
quantos combos há. Quantos combos é possível formar por escolha. Portanto, vamos contar quantos combos temos neste boteco. Café e chocolate. A3, N3 igual a 2. Quantos combos podemos formar? Ora, a maneira correta, mais interessante de pensar, é vocês construírem aqui uma árvore. Começarem a construir uma árvore e aqui podem escolher frango, atum, uva e queijo. Agora, continuam a árvore com mais ramos. 3 ramos possíveis. Para laranja, uva ou... vou fazer isto mais curto. Frango, atum, vegetariana ou queijo. E agora, para cada um destes, podemos escolher. Portanto, este primeiro combo que está aqui a aparecer tem uma sanduíche de frango e tem um suco de laranja. Mas pode ter um suco de morango ou uva. Uva ou morango. E finalmente aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. E agora, sobremesas. Pode ser café ou chocolate. Mas aqui é a mesma coisa. Pode ser café ou chocolate. E assim sucessivamente. Então, o primeiro combo que nós formamos é um combo que tem frango, laranja e café. O segundo combo é frango, laranja e chocolate. O terceiro combo é frango, uva e café. O quarto combo, frango, uva e chocolate. E o último combo, por aqui abaixo, o último combo vai ser queijo. Olhem aqui para o último combo. Pensem se não é. Queijo. A última escolha é morango e chocolate. Então, isto são ternos ordenados. O nome que se dá são ternos ordenados. Se fossem 2 era par ordenado. Tem 1, 2, 3, 4, até aqui. Quantos são? É utilizando o princípio fundamental da contagem que nós respondemos quantos combos temos. E a resposta é relativamente fácil de perceber. Como nós temos 4 escolhas para o primeiro e 3 para o segundo, temos imediatamente 12 escolhas de sanduíche e suco. E depois, por cada escolha, de cada uma das 12 escolhas, nós temos 2 opções, duplicando o número de escolha. Portanto, ao todo, vamos ter 24 escolhas. Isto é o princípio fundamental da contagem aplicado a este caso particular. O princípio da contagem está aqui descrito na página 228. Portanto, suponha que tenha uma sequência formada por K elementos. Neste caso, seriam 3 elementos. A1, A2, A3. Mas uma situação normal é vocês terem A1, A2, AK. Portanto, tem K elementos. Sanduíche, suco e sobremesa, mas pode ser mais elementos. Cada um com, este tem N1, este tem N2 elementos, este tem NK elementos. Então, o número total de escolhas possíveis com estes K elementos, cada um com N1, N2, NK objetos, portanto, o primeiro elemento de escolha tem N1, o segundo tem N2 sucessivamente, é logicamente N1 vezes N2 vezes N3 vezes NK. Portanto, é simplesmente pegar e multiplicar e obtemos a totalidade de escolhas. Aplicando este aqui nesta situação, seria 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, 12, 24. Isto é, então, o princípio fundamental da contagem. Há aqui mais uns exemplos. Há aqui, por exemplo, um exemplo de lançamento de cara e coroa. Lançamento de uma moeda. E a moeda é lançada 3 vezes.
a moeda é lançada 3 vezes. Então, se a moeda é lançada 3 vezes, temos 3 conjuntos. Na primeira, N1 igual a 2, porque ou sai cara ou sai coroa. Portanto, primeira possibilidade, cara ou coroa. Depois lançamos novamente a moeda e pode sair novamente cara ou sair coroa. E aqui novamente cara, ou sair cara, aliás, e aqui sair coroa. E depois o terceiro lançamento, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa e cara, coroa. O primeiro acontecimento, já utilizando um bocadinho a linguagem das probabilidades, o primeiro acontecimento possível é evidentemente cara, cara, cara. Ou seja, C, C, C. O segundo acontecimento é cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. E assim sucessivamente, até chegarmos ao último, que foi coroa, coroa, coroa. Ou seja, quantos são? Quantos são? 2. Este aqui também acontece 2 e o último também acontece 2. Portanto, o N1 igual a 2, o N2 também é igual a 2 e o N3 também é igual a 2. Portanto, pelo princípio da contagem, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Há 8 possibilidades. Quando lançarem uma moeda 3 vezes consecutivas, 1, 2, 3, podem acontecer 8 coisas diferentes. Portanto, se vocês, por exemplo, ganharem um jogo com CCC, cara, 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 vocês só ganham uma vez em cada 8. Têm uma probabilidade de vitória, já estamos a perceber aqui porque é que a combinatória entra tão facilmente na probabilidade, porque o acontecimento que vos dá a vitória, que é cara, 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 só acontece uma vez em cada 8 vezes. Não é a mesma coisa, por exemplo, para o coroa, 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 que também acontece uma vez em 8. Certo? Se quiserem, por exemplo, saber quantas vezes sai cara, sai 7 vezes cara, não é? Aqui tem 7 vezes, saiu uma cara pelo menos. Só há uma vez em que sai tudo coroa. Mesma coisa aqui. É a mesma coisa. 1/8 é a probabilidade, porque só há uma vez em 8 que sai sempre cara. Todas as outras têm coroa. Todas aqui têm coroa. Este aqui tem coroa na última. Este aqui tem coroa. Estes aqui têm coroa na segunda. Estes aqui têm coroa logo na primeira. Portanto, todo este ramo aqui para baixo saiu coroa logo na primeira. Perfeito? Bom, espero que isto não seja, porque não é um assunto difícil, é apenas necessário fazer bastante exercícios. Porquê? Porque vai ser usado muito em probabilidade. E mesmo no ensino superior, vocês vão ver muitas vezes este tipo de problemas. Não é por acaso que o IESI, provavelmente, e a sua equipa, sábios como são, sabendo que isto é muito importante, é um assunto parece muito simples e é muito simples, mas é preciso fazer muitos exercícios para estar habituado ao tipo de perguntas que se for fazer mais tarde. Ele aproveita o facto de vocês serem relativamente jovens e terem paciência ainda para fazer exercício e até gostarem, quando aprendem, gostam, e apresenta aqui uma larga bateria com nada mais, nada menos do que 27 exercícios utilizando o princípio da contagem. Portanto, quem olha para isto e percebe um assunto tão simples que eu dei aqui em 3 minutos, 5 minutos, 27 exercícios, pois, é que a aplicação é tremenda, estatística, probabilidades, por aí fora. Tudo isto, vocês vão ver por aqui, teoria da decisão, marketing, por aí fora, imensas aplicações para estas ideias que vocês vão ver aqui nos 27 exercícios que estão aqui propostos. Na aula, se isto for utilizado para uma aula, em princípio será utilizado para uma aula este vídeo, eu vou sugerir os exercícios mínimos, o mínimo dos mínimos. E provavelmente no mínimo dos mínimos eu vou colocar metade, uma dúzia talvez de exercícios, como mínimo dos mínimos. Muito bem. Primeiro assunto então foi o princípio fundamental da contagem, PFC. Não havia necessidade de dar nome a esta criatura, mas como o vosso livro tem nome, PFC, vamos aceitar a experiência dos autores como professores e talvez seja bom que vocês
arrumem lá no vosso cérebro esta ideia que todos sabiam, não é? Eu não ensinei nada a ninguém, não é? Nestes últimos minutos só disse banalidades. E darem nome a esta coisa que sabem há tanto tempo e chamar-lhe princípio fundamental da contagem. O que eu vou falar agora talvez seja uma novidade, que é o conceito de fatorial. Fatorial. Fatorial de um número inteiro. Há outros tipos de fatoriais, mas eu vou falar de um tipo específico, é o primeiro fatorial. Talvez vocês vejam outros fatoriais no futuro. Inclusive, há uma função que dá o fatorial. Portanto, se precisarem algum dia de trabalhar com fatoriais que não sejam de números inteiros, calma, também existem fatoriais de números não inteiros. Mas para nós, fatorial de números inteiros, fatorial em n. E inteiros positivos. 0, 1, 2, 3. Então, como é que se escreve? Primeiro escreve-se o número com um ponto de exclamação à frente. Isto significa fatorial do número n. Então, o que é isso do fatorial? Bom, 0 fatorial é 1. 0 fatorial é 1, por convenção. 1 fatorial também é 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Portanto, é 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E assim sucessivamente. Então, quanto é que será o n fatorial? Que fórmula é que nós vamos escrever para o n fatorial? Pois bem, a fórmula para o n fatorial vai ser n vezes o número anterior a n. Qual é o número anterior a n? n menos 1. Vezes o número que está a seguir. Qual é que ele é? n menos 2. E assim sucessivamente, esgotando todos os números inteiros, e depois vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Isto é o conceito de fatorial. Portanto, nada de extraordinário, nada de muito complicado. Eu vou tirar aqui o 3 para ficar igual ao esse livro. É a mesma coisa. Tenho que esgotar todos os números até 1. Isto é o fatorial de n. Por exemplo, fazer alguns exercícios de fatorial. Eu, quando vi isto na altura própria, como eu gostava de matemática e gostava de números, quando vi isto achei muito divertido. Olha, um conceito novo. Nada de dificuldade, nenhum problema. Por exemplo, quanto é que vale 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora bem, reparem, o que é que está aqui? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o 4 fatorial. Ou seja, isto é o 4 fatorial. Portanto, isto é 5 vezes 24. Ou seja, 120. Então, e quanto é que é o 6 fatorial? O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está aqui o 5 fatorial. Ou seja, 6 vezes 120. 720. E podiam continuar. Porque este conceito de fatorial, como estão a ver, pega no fatorial do número anterior. Haha! Vamos escrever essa fórmula. Vamos já aproveitar. E a primeira fórmula que escrevemos, de utilidade prática muito importante, está sempre a ser utilizada, viram que eu utilizei aqui 2 vezes, para evitar fazer contas, para simplificar o processo do cálculo dos fatoriais e tornar-lhe mesmo muito simples o cálculo fatorial, vamos escrever então a fórmula que está aqui no vosso livro, que é n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Portanto, o fatorial do número a seguir é ele próprio vezes o fatorial do número anterior. Lógico, não é? Se eu escrever o n fatorial, reparem que está aqui o quê? O que é que está aqui? n menos 1, n menos 2. Isto que aqui está é n menos 1 fatorial. E já têm o essencial do conceito fatorial. Agora, vou fazer 2 ou 3 exercícios. Vocês façam mais. Não há muitos exercícios para fazer. Então, mas o fatorial é uma coisa tão divertida. Há poucos exercícios. Há poucos exercícios porque ele vai estar a aparecer o tempo todo. Vocês vão encontrar o fatorial em toda a combinatória. Estão sempre a calcular fatoriais. E quando chegarem às probabilidades, também vão calcular muita vez fatorial. Isto é um conceito que, uma vez aparecendo, nunca mais vos deixa. É como uma doença crónica
O fatorial, vocês vão calcular tanto o fatorial ao longo da vossa vida, a partir de agora, que realmente não vale a pena estar a fazer muitos exercícios agora, porque vocês vão calcular muitas vezes fatoriais. Não tem nada especial, é como a potência, não é? Quando vocês aprenderam potências, depois nunca mais deixaram de utilizar potências, não é? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. É? Aprenderam potências, nunca mais pararam de utilizar potências, e aqueles de vocês que não utilizam potências não merecem o pão que comem. Porque as potências são utilizadas na química, na física, as constantes da física usam potências e, portanto, quem ainda não usa potências nesta altura do campeonato, e eu penso que estou a falar para alunos concluintes, portanto, alunos que ou estão no início do ensino superior ou estão a concluir o ensino médio, quem no fim do ensino médio, início do ensino superior, ainda não utiliza potências no dia-a-dia, não merece o pão que come. Ou estou a utilizar aqui uma frase grandiloquente, mas estou a exagerar, como é óbvio, mas é um pouco assim, não é? Um cara que passou todo o seu ensino médio nas aulas de matemática e no ensino fundamental, nós vimos potências, talvez vocês tenham visto potências o quê? No 8º ano. Portanto, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, e ainda não usa potências, lamento, você andou a perder o seu tempo. Muito bem. O fatorial vai ser a mesma coisa, ele vai ser utilizado como objeto, a partir de agora, sempre que aparecerem estas sucessivas multiplicações, começando no número inteiro, e quem for para exatas, quem for para física, quem for para matemática, quem for para astronomia, sei lá, nas ciências consideradas exatas, vai ter necessidade de calcular outros fatoriais. Por exemplo, 0,5 fatorial. Não é ensino médio, mas na altura própria vocês verão que há fatorial destes números positivos. Muito bem. Então, exercícios. Vou fazer aqui uns quantos exercícios. Vou começar pelo 28E. 28E. O 28E pede para calcularem 7 fatorial menos 5 fatorial. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar este 7 fatorial e vou passá-lo para 6 fatorial. Portanto, 7 vezes 6 fatorial menos 5 fatorial. Agora pego no 6 fatorial e passo para 5 fatorial. Portanto, fiz cair 7 fatorial vezes 6 fatorial, 7 vezes 6 fatorial, pego neste fatorial e digo que é 6 fatorial vezes 5 fatorial, menos 5 fatorial. Ora, isto é tudo multiplicativo, vou utilizar, isto fica 42 vezes 5 fatorial, menos 5 fatorial. Fatoro, porque 5 fatorial é fator comum, aqui é 42 e aqui é 1. Há 5 fatorial. Isto fica 41 vezes 5 fatorial. Lembrem-se lá de trás, o 5 fatorial era 120, portanto, 41 vezes 120. 41 vezes 120 é 40 vezes 120, que é 4.800, 4.920. Pode estar errado, às vezes engano nestas contas. Mas penso que é 4.920. Portanto, 7 fatorial menos 5 fatorial é 4.920. E dirão vocês assim, e na máquina de calcular? Vamos lá, a máquina de calcular. Espero mais difícil hoje do que é habitual. Vou tentar fazer aqui com a máquina. Então, 7 fatorial, está aqui, é o último símbolo. Olhem para o Android e vejam que estão realmente a concluir o ensino médio. Neste bloco de símbolos aqui da máquina de calcular do vosso Android, é a última coisa que vos faltava conhecer deste painel de objetos. Portanto, este painel de objetos, o inverso multiplicativo inverte, o grau, o radiano, já aprenderam na trigonometria no 2º ano, e depois o percentual, o seno, cosseno, logaritmo neperiano de base E, o log de base 10, raiz quadrada, o π e o E, a potência, os parênteses e o fatorial, finalmente. Então, vamos a ver, como veem, estão mesmo de conclusão do vosso ensino médio, porque finalmente estão a tocar no último objeto matemático que os programadores do Android consideraram... Google, não é? O Android é Google. Posso não estar enganado? Escrevi que o Android é Google. Então, 7 fatorial menos 5
fatorial. 7 fatorial menos 5 fatorial igual a 4.920. Muito bem. Fazer mais 2 exercícios e fechar o vídeo. Então vamos a isto. Exercício 30D. Exercício 30D. 85 fatorial ao quadrado sobre 86 fatorial vezes 83 fatorial. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Este 86 fatorial transforma-se imediatamente num 85 fatorial. Portanto, isto fica 85 fatorial sobre, ao quadrado, sobre 86 vezes 85 fatorial vezes 83 fatorial. E agora, recordem a potência. Se tiverem a ao quadrado sobre a, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. Portanto, vai dar a. Como alguns fazem, o quadrado corta com o a. Porque em cima são 2 a's, um corta e fica só um. Portanto, vou fazer a mesma coisa aqui. E este quadrado cancela com este 85 fatorial. E fico então com 85 fatorial sobre 86 vezes 83 fatorial. E agora? Agora tenho aqui um 83 fatorial, aqui posso descer para 84 e depois para 83. Ou seja, 85 vezes 84 fatorial sobre 86 vezes 83 fatorial. E agora baixo este 84. Portanto, 85 vezes 84 vezes 83 fatorial sobre 86 vezes 83 fatorial. E os 83 fatorial cancelam e fico com 85 vezes 84 sobre 83. Agora, 83 creio que é número primo, não é? Ora, não dá para dividir por 3, é ímpar, não dá para dividir por 2, e depois estou aqui a pensar na tabuada, não há nada que multiplicado 3, 4, 5 também não, 6 também não porque é 2 ou 3, 7 na tabuada do 7, 70, 83 não dá, é primo, é. Quase certeza que 83 é primo. Portanto, a única coisa que posso fazer é multiplicar o 85 pelo 84, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 8, 32, 34, 8 vezes 5, 40 e vão 4, 8 vezes 8, 64 e 4, 68. 0, 4, 1, 7. Ou seja, 7.140 sobre 83. Ok? E isto é o exercício, pode estar errado, exercício 30, posso me ter enganado em alguma conta, mas a ideia é esta. A ideia é passar este 86 para 85 e há um cancelamento, e depois com o 85 de cima passo para o 83 fatorial e cancelo com o de baixo, simplificando a fração. Ok. E para concluir, o exercício 32B. Então, o exercício 32B, uma situação mais formal, mas a ideia vai ser a mesma. n-3 fatorial, exercício 32B, n-3 fatorial sobre n-2 fatorial. O que é que eu posso fazer aqui? Posso baixar este n-2. Ora, n-2 é n-2 vezes n-2 menos 1 fatorial. Fica n-3 fatorial em cima e reparem, embaixo está a mesma coisa. n-3 fatorial sobre n-2 vezes n-3 fatorial. Cancela, cancela, 1 sobre n-2. Cá está a resolução. Ser rápido e simples este exercício. Agora é preciso estar com atenção qual é que vamos baixar. Não é este, porque a seguir ao n-3 vem o n-4, n-5 sempre a cair. Então é este que tem que cair para n-3 para cancelar com o de cima. Fiquem bem, façam exercícios. Tenho aqui muitos exercícios para resolver, sobretudo do princípio fundamental da contagem. E voltamos a encontrar-nos amanhã.